Seja bem-vindo ao podcast do Ministério Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada pelo pastor Álvaro Cruz na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Há pouco tempo, no mês de janeiro, tive a oportunidade de estar ali nos Estados Unidos. Fernando estava também ali com a Nancy, Carlinhos com a Andréia, que é aniversariante de hoje. Deus abençoe você, Andréia, feliz aniversário. E vocês sabem que nos Estados Unidos não existe vagas para idosos, como existe aqui no Brasil. Obrigado às autoridades que determinaram isso. Não existe vagas para grávidas, mas existem vagas para os handicaps. E eu achei muito engraçado e ri muito, porque nós estávamos estacionando e a Andréia falou assim: pastor, olha ali, tem uma vaga, pastor. Era o pastor que estava dirigindo, Carlinhos estava junto no carro também. Ela disse assim: bota ali que aquilo ali é vaga para aleijado. Aí eu parei assim, gente, eu ri muito, porque há anos que eu não ouvia essa palavra, aleijado. Eu falei: não, André, handicap então, aleijado. Ela insistiu, e hoje eu estava pensando sobre isso. Aleijado, a gente falava defeituoso, inválido, incapacitado, eram termos usados com muita frequência, queridos. Vamos lá, no centro do Rio nós temos uma rua chamada Rua dos Inválidos. Sabe quem eram os inválidos? É porque ali tinha um asilo para aqueles que foram feridos e ficaram aleijados na Guerra do Paraguai. E as pessoas dizem: está inválido, a Rua dos Inválidos. Talvez o nosso mais famoso escultor brasileiro do barroco seja o Aleijadinho. E o nome dele era Antônio Francisco Lisboa, filho de um comerciante português com uma escrava. Na verdade, com uma escrava. E ele foi acometido de uma doença nos meados do século XVIII, e essa doença fez com que caíssem seus dedos, mas ele continuava ainda assim esculpindo, e as obras estão lá em Ouro Preto, onde ele nasceu e aonde ele morreu. Em 1981 aconteceu o Ano Internacional das Pessoas Deficientes, promovido pelas Nações Unidas. 1981, esse Ano Internacional das Pessoas Deficientes chocou o mundo pela colocação da palavra pessoas, ou seja, os incapacitados eram pessoas. E a proposta deste Ano Internacional das Pessoas Deficientes era chamar a atenção para poder criar leis e movimentos na tentativa de dar uma aceitação ou inclusão social maior para todas essas pessoas que hoje nós passamos a chamar, em consequência deste ano de 1981, de deficientes visual, o deficiente que não consegue se mover, um deficiente auditivo e assim sucessivamente. Para quem não sabe, todo dia 3 de dezembro, a ONU proclama o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. E a partir da década de 90, falar que alguém é aleijado passou a nos causar o quê? Impacto. Não é aleijado, é deficiente. Não é uma pessoa inválida, ele é uma pessoa com deficiência. E os nossos conceitos foram empurrados para o politicamente correto. A Bíblia, ela traz o relato de um aleijado, ou seja, de um deficiente. A Bíblia chama de aleijado. De um deficiente que foi encontrado pela bondade de um rei, pela graça que havia no coração deste rei. O tema da mensagem desta noite é: surpreendidos pela graça. E eu quero ler o relato que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 9, versículos de 1 a 13. É um texto longo, mas que elucida a nossa reflexão nesta noite. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? E então chamaram
Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o meu rei, meu senhor, ordenou. E assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica. E todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. E então Mefibosete foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei, e era aleijado dos pés. No contexto histórico, biblicamente falando, nós sabemos que Saul foi o antecessor de Davi, e sabemos que Saul, contudo, fez o que era errado aos olhos de Deus. A sucessão do reinado dele foi retirada da família dele, porque se Saul tivesse permanecido na presença de Deus, Jonatas, seu filho, é que teria se tornado rei em Israel. E Deus escolheu um pastor de ovelhas, Davi, para ser o sucessor como nós conhecemos. Saul empreendeu uma grande perseguição, e todos nós conhecemos as páginas da Bíblia que nos relatam essa história, tentando ceifar a vida de Davi. E Davi tinha uma grande amizade com o filho de Saul, chamado Jonatas. E era uma amizade de irmãos, era um amor fraternal. Infelizmente, numa batalha em Gilboa, Saul cometeu suicídio e Jonatas veio a morrer. Havia um filho de Jonatas, havia uma criança de 5 anos na ocasião. Mas aí, queridos, já que Jonatas, o filho mais velho, morreu, só sobrou um filho chamado de Saul, Isbosete, que usurpou para si o direito do trono. Quando a notícia chegou até a casa de Saul, a ama que cuidava do filho de Jonatas foi tão impactada com aquela notícia, que a Bíblia nos mostra, e nós vamos ver depois, que ela deixou a criança de 5 anos cair ao chão, e aquela criança tornou-se então deficiente, ou seja, como a Bíblia diz, aleijada dos pés. Essa criança foi criada por um outro homem numa cidade chamada Lodebar. Lodebar significa sem pasto. Então você imagina que era uma terra árida, e segundo apontam os estudiosos, era um local de muita miséria, de muita pobreza, aonde o filho de Jonatas veio a ser criado. E é nesse contexto que a gente vai se posicionar. Davi já tinha consolidado o seu reinado, tinha derrotado, Isbosete foi morto, e Davi se tornou depois rei sobre todo Israel, como havia a promessa de Deus para a sua vida.
Mas para aquela criança criada em Lodebar, a vida era uma vida sem perspectivas. O nome dessa criança era Meribe-Baal, aquele que combate Baal, um nome nobre. Meribe-Baal era o nome do filho de Jonatas. 2 Samuel 4:4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade, quando chegou a notícia de Jezreel, de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa, ela o deixou cair, e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. De Meribe-Baal, ele passou a ser Mefibosete, aquele que espalha vergonha. Um ato momentâneo, uma queda, uma vida mudada em um momento. E é esse o entendimento e cuidado que nós precisamos ter. A vida pode mudar em um momento, em consequência das atitudes e ações que nós venhamos a tomar. Aquela ama cheia de boas intenções, e de boas intenções o inferno está cheio. Vou levar essa criança. E aí ela deixou a criança cair, e aquela criança se tornou aleijada, e ser aleijado naquela época, era ser aleijado da sociedade, era viver literalmente da misericórdia, das esmolas, daqueles que se compadeciam da situação tão triste que o aleijado tinha naquela ocasião. Não basta a gente ter boas intenções, não basta a gente achar a nobreza das nossas atitudes, nós precisamos entender que existem consequências, e se essas consequências, elas não forem aquelas que são agradáveis a Deus, elas terão que ser arcadas, Uma criança aleijada desde os 5 anos, criado numa casa que não era sua, nasceu para ser rei, porque era filho de Jonatas, que seria rei, depois ele, e de repente, está morando numa cidade paupérrima, morando de favor, ou seja, nasceu rico, estava pobre, nasceu para ser rei, estava aleijado, tudo mudou de repente. Sabe, queridos, a gente precisa refletir no nosso relacionamento com Deus, dia após dia, para não tomar atitudes precipitadas. Aquela ama fez o que veio na cabeça dela, vou tirar essa criança daqui. E aí, nessa pressa, a Bíblia faz questão de dizer: deixou cair a criança, não se precipite. A gente não pode se precipitar para falar, a gente não pode se precipitar para agir, a gente não pode se precipitar para colocar nos lábios de Deus coisas que Deus não disse, porque as pessoas se precipitam, é a vontade de Deus. Quem disse? Eu sei que é. Quem disse? Quem é você? Quem sou eu? Não, eu sou um homem de Deus. Homens de Deus também erraram, e muito. É por isso que a Bíblia foi escrita, para mostrar para a gente que não basta dizer que nós somos homens de Deus, não basta de nós declararmos versículos. Hoje eu mencionei isso lá com os jovens. A gente precisa viver a Bíblia. A Bíblia não foi escrita para que ela seja proclamada por aquilo que eu decorei. A Bíblia foi escrita para que eu viva, para que as pessoas leiam em mim e em você a Bíblia. As pessoas podem não ter uma Bíblia em casa, mas elas vão dizer o seguinte: eu leio na vida daquela pessoa, página por página, a Bíblia. Aquela criança aleijada desde os 5 anos de idade. E é claro que nós vamos entender que ela largou com o quê? Com a insensatez não só da ama, mas com a insensatez do seu avô. Se aquele louco de Saul... Vocês sabem como é que Saul saiu da presença de Deus, queridos? Davi venceu Golias e se tornou o queridinho de Saul. Um dia eles estão retornando e o povo saudava. Saul matou milhares. E aí o povo gritou: Davi matou 10 milhares. A inveja, sempre ela ocupou o coração daquele homem. Eu sou melhor que Davi, eu sei mais que ele, eu conheço mais, eu sou o rei. Aquela inveja corroeu o coração de Saul a ponto de torná-lo louco diante de Deus.
Na classe dos jovens nós estamos tratando sobre o perigo da tentação. E eu perguntei para eles, a primeira tentação que a Bíblia registra foi sexual? Não. Foi pelo quê? Poder. Adão e Eva. Satanás, come disso aqui que vocês vão ser iguais a Deus. Eu quero ser igual a Deus. Eu quero ser igual a Deus. Não bastava estar convivendo com Deus. Eles queriam ser iguais a Deus. Saul era o rei. E ele iria governar, queridos, por todos os dias de vida dele. Mas não bastava. Ele tinha que matar Davi. Ele pensava que podia impedir os planos de Deus. Ninguém impede os planos de Deus. Ninguém é obstáculo para os planos de Deus. Aquilo que Deus determinou, assim vai ser. O homem pode planejar, o homem pode desejar, o homem pode macumunar. Aquilo que Deus determinou vai ser, e Deus só vai removendo, abrindo caminho para que aquilo que Ele terminou se cumpra. Saul não deveria ter se colocado no caminho de Davi por inveja. Como é que um rei pode ter inveja de uma criança? Como é que um rei pode invejar um garoto? Ok, ele tinha matado Golias, mas ainda era uma criança. E Davi teve inúmeras oportunidades de matar Saul. Duas estão claramente registradas na Bíblia. De matar, de acabar com aquele que queria tirar a vida dele. E não fez por quê? Porque era temente a Deus. Nós precisamos ser tementes a Deus. Nós precisamos entender a vontade de Deus e nos submetermos perfeitamente a ela. Porque, como eu disse, queridos, a vida pode mudar num instante. Esbozete, seu tio, quarto filho de Saul que sobreviveu, usurpou o trono. Porque, na verdade, se Jonatas morreu, Saul morreu, descendente de Jonatas, Jonatas morreu, o trono era de Meribal, de Mefibosete. Aquela criança deve ser escondida, porque Esbozete sabia que enquanto aquela criança estivesse viva, mais cedo ou mais tarde ela podia querer usurpar o seu trono. E era prática na ocasião realmente. Quando um rei usurpava o trono do outro, mandava dizimar, matar todos os descendentes do rei anterior, para que não corresse o risco da usurpação do trono. O tio tentou matar aquela criança, que precisou ser ocultada, que precisou ser escondida. Uma vida que mudou em um momento, uma tragédia. Tragédias mudam o rumo da nossa vida. A gente vivenciou Petrópolis agora. Ontem, Angra dos Reis, já 16 pessoas perderam a vida. Uma casa, mãe e 6 filhos, só sobrou o 7º. Mudou a vida desse rapaz para sempre. Tragédias mudam a nossa vida. Doenças, problemas familiares, falências, dificuldades financeiras, relacionamentos desfeitos, morte, distanciamento de Deus. Mas eu e você, queridos, precisamos entender que nós não podemos deixar que as tragédias da vida comum venham destruir nossas vidas. Nós precisamos buscar em Deus a força que nós não possuímos. Isaías 41:10 diz assim: por isso, não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com minha mão direita vitoriosa. A minha mão pode estar fraquejando, mas a mão vitoriosa de Deus vem segura. E é por isso que ele diz: não tenha medo, eu estou com você, eu sou o seu Deus. Tragédias podem acontecer, mas quando nós estamos em Deus, nós seguimos adiante rumo àquilo que Deus preparou para as nossas vidas. Saul, um insensato. E a insensatez, queridos, diz a Bíblia, arruína vidas. A insensatez, ela não vai matar, ela vai deixar a vida em ruínas. O que é pior do que morrer? Viver com a vida em ruínas. Vida esfacelada, caindo aos pedaços dia após
dia. Meribe Baal, combatente contra Baal, por causa da insensatez do seu avô, ganhou o nome de Mefibosete, aquele que espalha vergonha. Sei uma criança passando, vai ali aquele que espalha vergonha, vai ali aquele que espalha vergonha, aleijado, de uma primeira fase de 5 anos na sua vida, no castelo, no palácio, sendo servido como realeza. A insensatez do avô, presta atenção, destruiu toda a descendência. A insensatez de um homem destruiu a família. A nossa insensatez pode destruir o futuro da nossa família. Isso é Bíblia, querido, e eu estremeço quando eu penso nisso, porque a Bíblia traz inúmeros exemplos disso. Se Saul tivesse permanecido na presença do Senhor, teria um reinado registrado nas páginas da Bíblia, Jonatas teria sucedido, e Meribe Baal teria se tornado rei. Mas a insensatez de um homem destruiu a família. Não destrua a sua família, não seja insensato, há consequências. E isso, queridos, é a Bíblia que mostra para mim, eu penso nisso sempre. Eu quero para os meus filhos a bênção do Senhor, eu quero que eles tenham uma vida plena, que eles vivam os planos que Deus, mas nós, no nosso egoísmo, porque Saul não pensou em Jonatas, Saul não pensou naquela criança que tinha 5 anos de idade, Saul pensou no seu ego, Saul pensou exatamente na sua centralização voltada para ele próprio, insensato. Eu digo sempre, a Bíblia relata, mulheres sábias edificam a sua casa, homens precisam ser sábios. Muitos homens estão destruindo as suas famílias, por atitudes que arrastam, e aí ao longo dos anos não entendem o que aconteceu. Nós poderíamos pregar sobre insensatez, mas a finalidade da nossa mensagem não é esta, é tão somente mostrar como as situações mudam tão repentinamente, da realeza para a pobreza. Ele foi criado por um homem chamado Maquir, diz a Bíblia, filho de Amiel. Provérbios 3,16 diz assim: todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Quando você vê uma pessoa insensata, fala assim, tolo, está mostrando a insensatez para todo mundo, está fazendo o que não deve. É Bíblia, o tolo expõe a sua insensatez. A Bíblia continua dizendo, Efésios 5,15, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Meribe Baal virou Mefibosete, era o nome dele, espalhava vergonha. Qual é o nome com que você se chama? Que você se olha no espelho e você se chama. Alguns aqui se chamam de incompetentes, alguns aqui talvez se chamem de inúteis, outros podem até se chamar de derrotados. Se chamarem de bonitões, podem se chamar de mentirosos também. Se você perguntar para mim, qual é o nome que eu me chamo, baseado nas palavras de Deus, é o nome pelo qual todos nós devemos ser chamados, sim. Nosso nome, querido, tem que ser abençoado, nosso nome tem que ser mais que vencedor, nosso nome tem que ser aquele que pode todas as coisas em Jesus Cristo. O diabo vai querer chamar você de Mefibosete, mas você vai dizer, meu nome é Meribe Baal, eu fui chamado para ser príncipe, e é esse posicionamento que eu vou assumir. O diabo vai dizer, você espalha vergonha, aí você vai dizer, a minha vergonha foi levada na cruz, paga, coberta pelo sangue de Jesus Cristo. Joel 3,10, a Bíblia diz assim, diga ao fraco, eu sou forte, é fraco, a Bíblia está dizendo, quem vai falar isso é o cara que é fraco, ou seja, não é aquele que se acha fraco, é aquele que efetivamente é fraco, mas diga, eu sou forte. A beleza dessa história é que a gente vai encontrar neste aleijado uma vida restaurada. Anos
depois de Davi assumir o trono, ele se lembra. Mas como é que ele se lembrou? O Espírito Santo, queridos. O Espírito Santo nos faz lembrar. A nossa tendência humana é esquecer. A gente esquece que foi abençoado, a gente esquece que foi amado, que nós fomos perdoados, que nós éramos pecadores, a gente esquece. E Davi, preocupado também com as ocupações do reino, de consolidar o seu reino, porque afinal de contas, ele começou a reinar sobre uma tribo, reinou 7 anos, e só depois é que ele foi reinar sobre toda Israel. Aí, muito tempo depois, quando ele já estava no palácio dele, a Bíblia diz que ele se lembra de Jonatas, e aí lembra do compromisso de fidelidade que ele tinha com Jonatas. Aí ele manda procurar um descendente de Jonatas. Ué, mas Jonatas tinha morrido. Como é que Davi sabia que tinha um descendente? Isbosete havia morrido. Como é que Davi sabia que ele tinha um descendente? Porque é claro que ele tinha ouvido remotamente falar na história do filho de Jó. Então não sabia onde ele estava, não sabia que ele estava aleijado, mas também não sabia que ele estava morto. E é por isso que ele manda procurar e trazer esse filho para o palácio. Em Deus, quando nós estamos em Deus, nós sempre seremos restaurados. Joel 2:25, a Bíblia registra assim: vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. Aquilo que foi destruído na nossa vida quando nós estamos em Deus, Deus diz: eu vou compensar você. Quando um casal permanece fiel a Deus, aqueles anos de atrito, de confusão, às vezes no matrimônio, Deus diz: vou compensar vocês por aquilo que os gafanhotos destruíram. Aqueles que tinham as suas finanças atribuladas às vezes por situações, ou negócios escusos, ou às vezes dificuldades, e que literalmente se envolveram e permitiram que o adversário tirasse deles, a Bíblia diz: eu vou compensar você. Em Deus haverá sempre compensação para aquilo que o diabo pensou que tinha tirado de nós. Por isso que a Bíblia diz: nós somos mais do que vencedores. Eu acho muito interessante o approach que a gente dá na imaginação social de um assalto, né? Cara, o assaltante chega e diz o quê? Não. O assaltante chega e diz: é um assalto. É o quê? Perdeu. E é isso que Satanás pensa, que fala para a gente todo dia. Ele chega e fala assim: agora, Álvaro, você perdeu. Aí sabe o que ele ouve? Mas em Jesus Cristo eu sou mais do que vencedor. Ele vai chegar para você e vai dizer: agora você perdeu, não tem esperança, não tem mais solução, mas em Jesus Cristo nós somos compensados, nós somos mais do que vencedores. Não assuma a posição de um aleijado. Tem muito crente com posição de aleijado, porque preste atenção, queridos, Mefibosete efetivamente era, a Bíblia relata isso e reforça, e era aleijado dos pés, não era uma situação que ele tinha escolhido para ele foi derrubado do colo da sua ama. Eu e você não somos aleijados, ou seja, nós temos em Cristo a vida que nós precisamos ter. Então vamos nos posicionar e vamos usar aquele nome pelo qual nós somos chamados. A Bíblia diz que nós somos salvos, que o nosso nome está escrito no livro da vida, que nós somos mais do que vencedores, que quando Deus opera a nosso favor, ninguém pode impedir. Então vamos nos colocar de pé na presença de Deus. Haja o que houver, venha o que vier, Deus é por nós, quem será contra nós? Ai, pastor, estou muito fraco, estou aleijado na fé. Aí, queridos, não tem, para aleijado na fé, como é o nome daquele apoio que dá, que as pessoas usam? Muleta. Tem muito cristão andando de muleta. Ai, estou aleijado na fé. Se sustenta na muleta. Muleta não tem vida. Muleta é tão somente um ponto de apoio, que se fizer assim, cai no chão. Nós não somos aleijados espirituais.
Quando nós somos fiéis a Deus, Ele é fiel a nós. Deuteronômio 28:2 diz assim: todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. Há um condicionamento, sim, se. Quem estudou na escola da tia Maricota, estudou gramática, sabe que o se é uma partícula condicionante. Se você fizer isso, isso acontece. E é isso que está escrito aqui em Deuteronômio 28. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. Mefibosete foi um homem encontrado pela graça. Eu fico imaginando Lodebar, uma cidade de miseráveis, de pobreza. O próprio nome dizia, não tem pasto aqui. Se não tem pasto, não tem animal. Se não tem animal, não tem riqueza. Se não tem animal, tem dificuldade de comida, porque não tem pasto, não tem nem verde, não tem nem onde plantar. E de repente, vem chegando os oficiais do rei, com toda aquela pompa, indo em direção à casa onde morava Mefibosete. Se Mefibosete estava na janela, ele deve ter pensado assim: meu Deus, esse cara me achou, vou morrer. Davi vai eliminar agora toda a descendência de Saul, eu sou o último que resto, acabou, não tem mais esperança para mim. Ele estava confundido, veja bem, a bênção estava chegando na vida dele, e talvez ele estivesse pensando que o que estava chegando para ele era dor, que era sofrimento. A internet tem muita coisa podre, a maioria das coisas ali é podre, isso é que é verdade, mas tem algumas coisas que eu gosto de refletir quando eu vejo. E hoje eu estava vendo uma cena em que o rapaz desce do ônibus, na hora que ele vai atravessar, ele escorrega, aí ele cai no chão, aí ele se levanta, no que ele se levanta passa um carro assim, aí ele atravessa. Se ele tivesse atravessado direto, aquele carro tinha atropelado. O tombo que ele levou ali salvou a vida dele. Então presta atenção, as dificuldades que às vezes surgem no nosso caminho serão sempre para a glória do nome do nosso Deus. Elas não são o resultado final, elas são dificuldades que estão no nosso caminho. A gente escorrega, se levanta, atravessa e chega onde Deus determinou que nós chegássemos. Não vai ser um problema, não vai ser uma dificuldade que vai destruir a nossa vida. A mão de Deus está estendida sobre todos nós. Por isso que a Bíblia diz, a vitória é nossa no nome de Jesus. Você está passando por um momento difícil nessa noite, entenda, Deus está preparando para você vida. Você está passando por sofrimento, por angústia, entenda, Deus está preparando algo muito melhor. Vou morrer, Mefibosete. Os oficiais, tadinho, ele fala assim, não posso nem correr, sou aleijado. Eu me lembrei do Mefibosete, vendo uns caras ontem, como é que é? Eu não sei nem fazer aquilo que vocês fazem. Aí você, Mefibosete devia andar assim. Você pode imaginar, tadinho? Aí ele chama, alguém me diz, ninguém em casa, ele agora, sou aleijado dos pés, não tem como correr. E aí os oficiais do rei estão chegando, a bênção chegando. A gente precisa entender na vida espiritual, as coisas não são como a gente vê, mas como Deus determinou que elas sejam. Não importa o que eu, Álvaro, estou vendo, importa é aquilo que Deus determinou. A gente só sabe avaliar por aquilo que a gente vê. Deus conhece e sabe todas as coisas. Fugiu do seu tio por um período de tempo, vivia com medo, mas algo é lindo. Aqueles oficiais estavam trazendo para aquele neto de Saul um favor não merecido. Porque o que ele merecia era morrer mesmo, queridos. Era prática. Não, a descendência do outro rei vai ameaçar meu reinado, mata todo mundo. Era prática. E ele sabia disso. Mas ele foi alcançado por um favor não merecido, por graça. Graça. Graça é aquilo que Deus nos dá quando nós não merecemos. Por isso que é favor não merecido. É diferente de misericórdia.
Misericórdia é aquilo que Deus não nos dá quando nós merecemos. Você entendeu a diferença entre graça e misericórdia? A graça, eu não mereço, mas Deus me dá. A misericórdia, eu mereço a punição, mas Deus não me dá, porque Ele é misericordioso. Naquele momento era graça, graça sobre a vida de Mefibosete. Hebreus 4,16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Mefibosete, até para as circunstâncias, era um homem, ele tinha pena dele. A Bíblia diz para mim assim: não tenha pena de você. Não tenha pena de você. Vocês repararam quando o rei fala assim: olha, eu vou devolver as terras do seu avô, você vai morar aqui em Jerusalém, você vai comer aqui no palácio. Aí ele fala o quê? Mas por que você está fazendo isso para mim? Eu sou um cão morto. Gente, olha a autoimagem que esse cara tinha dele mesmo. Está sendo agraciado ali pelo rei, e ele diz: mas por que eu sou tão somente um cão morto? Era um homem que vivia em estado de comiseração, era um homem que literalmente tinha pena de si próprio. Ao invés de se alegrar com aquilo tudo, ele diz: mas eu sou um cão morto, ou seja, eu não sirvo para nada, eu não sou ninguém, eu não tenho importância nenhuma. Era essa, não foi Davi que chamou aquele cara de cão morto? Ele se adjete, nós já tivemos assim: eu sou um coitado, eu sou um sofredor, meu Deus do céu, eu sou um abandonado por Deus, eu sou um mal compreendido, a gente se adjetiva de tudo que é forma. Mas o que a Bíblia está dizendo para mim é o seguinte: não tenha pena de você. 2 Samuel 9,8, Mefibosete prostrou-se e disse: quem é teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Sabe quem estava dizendo para Davi? Davi, eu sou um cão morto, eu não vou lutar pelo trono, eu não tenho como lutar pelo trono, eu não espero mais nada de Deus. É isso que ele estava dizendo: eu sou um cão morto, eu não espero mais nada de Deus, eu só quero morrer. Ele já estava: cão morto, eu só quero que minha vida acabe, que meu sofrimento acabe. Às vezes o sofrimento é tão intenso que a gente até pensa: seria tão bom se a minha vida fosse abreviada. Há pessoas que infelizmente dobram seus joelhos e pedem isso a Deus, mas a dor do sofrimento é tão grande que faz com que as pessoas reajam às vezes como esse cara aqui, Mefibosete: eu sou um cão morto, eu não quero mais nada. Ninguém aqui nessa noite que está aqui no nome de Jesus, vivendo pela salvação em Jesus Cristo, ninguém aqui nesta noite é um cão morto. Eu e você somos filhos do Deus vivo, embaixadores de Cristo, sacerdócio real, nação eleita. Eu e você somos filhos do Rei. É muito lindo isso. Ele sabia que ele estava vivo por misericórdia de Davi. Se eu estou vivo, porque Davi teve misericórdia de mim. Mas nós também estamos vivos, queridos, pela misericórdia de um rei. Lamentações 3:22 diz assim: graças ao amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Nenhum de nós merecíamos estar vivos, nenhum de nós, e só estamos vivos, a Bíblia é clara, graças ao grande amor do Senhor. É por isso que nós estamos vivos. Aquele homem, ele foi tratado com algo que ele não conhecia, foi tratado com bondade por Davi. Olha que lindo, 2 Samuel 9:7, não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei por bondade, por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou tratar você com bondade pela aliança que eu tenho com Jonatas. Por que Deus me trata com bondade?
Por que Deus trata você como... Não, porque eu sou um cara que na carteirinha do bom crente, eu tenho um conceito a mais. Eu sou um cara que na carteirinha do bom crente tem uma pontuação lá em cima. Deus nos trata com bondade porque Ele tem uma aliança com Jesus Cristo, seu Filho. E é por causa dessa aliança chamada graça que eu e você somos tratados com bondade pela misericórdia de Deus. Nenhum de nós merecemos absolutamente nada. Mas Deus diz assim: Álvaro, eu vou te tratar com bondade, porque eu tenho uma aliança com o meu Filho, que morreu na cruz do Calvário, para poder perdoar os seus pecados, e para levar para a eternidade aqueles que nele viessem a crer. Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz, de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Que lindo, você vai comer sempre à minha mesa. Davi não precisava fazer isso, gente. A verdade, na corte não podia ter aleijado. Essa é que é a verdade. Um homem que tivesse qualquer tipo de defeito não podia ser, se fosse da tribo de Levi, não podia ser sacerdote. E também não podia haver aleijado na corte. E aí Davi fala assim: mas você vai ser príncipe, você vai comer a minha mesa, eu sou o rei, e eu vou tratar você como você não merece. Você é aleijado, você não merece, mas você vai comer a minha mesa. Deus olha para mim, para você e também fala isso: você era pecador, você não merece, mas eu preparei uma mesa para você, na presença dos seus inimigos, ungi a tua cabeça com óleo, e fiz o teu cálice transbordar. Nós temos que ser gratos a Deus, pela infinita misericórdia e bondade que Ele tem para conosco. Para terminar, não seja Mefibosete. Primeiro que esse nome é horrível, Mefibosete. Às vezes a gente se sente como Mefibosete. Dores na vida que nos aleijam. As pessoas magoam, as pessoas traem, as pessoas ferem, as pessoas mentem, as pessoas enganam, as pessoas são ingratas. E aí você vai passando pela vida e parece que a caminhada vai se tornando mais difícil, a gente vai ficando um pouco mais aleijado. Às vezes é o casamento que está mal, a vida profissional que talvez possa estar péssima, talvez é uma saúde que esteja ruim, uma vida espiritual em frangalhos, uma vida financeira completamente incinerada. E aí a gente se sente como Mefibosete, a gente se sente em Lodebar. Mas aquele cara foi tirado de uma miséria, numa cidade miserável chamada Lodebar, para viver na maior cidade que existia em Israel, Jerusalém, e morar onde? No palácio do rei. A gente tem que entender isso. Deus preparou para nós aquilo que nós já lemos aqui na Bíblia, o melhor. Ele me chama para morar na casa dele. Nós somos chamados por Deus para recebermos o... Então, abra mão do que você tiver que abrir. Eu abro. Abro mão do que for necessário. Eu não vou deixar de morar na casa do rei. Sabe por que Jesus Cristo disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Há muitas moradas e uma delas é minha, uma delas é sua. Há lugar para todos nós. E é por isso que nessa noite nós celebramos a Santa Ceia em memória do sacrifício de Jesus Cristo. Não sinta pena de você. Deixa Lodebar. Se você quiser saber mais sobre nós, visite nosso site ministeriofronteira.com. Nos encontre nas redes sociais ou faça parte dos nossos cultos, todas as quintas e domingos. Que Deus te abençoe.